Hello guys, Teacher G, e hoje nós vamos conversar um pouquinho, separei para esse vídeo, para essa aula, né, um pouquinho sobre o risco escondido em começar pela gramática. Sabe quando você fala assim, bom, vou começar a estudar inglês, eu quero aprender inglês, quero falar inglês, eu vou começar pela gramática. Qual que é o risco escondido em começar pela gramática? Eu ouço muitas pessoas dizendo, não, mas precisa estudar gramática sim, como é que você vai aprender um idioma se você não estudar gramática? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa entender e separar, na verdade, aprender inglês versus falar inglês. São duas coisas diferentes. Então, primeiro, aprender inglês e falar inglês. São coisas diferentes, tá? Aprender inglês, a gente vai começar por este, né? O que é aprender inglês? É desenvolver algumas habilidades, né? Eu sempre pergunto para quem vem falar comigo, perguntando sobre aula, sobre, enfim, dicas, e eu sempre pergunto, qual que é a sua experiência com o idioma? Se você já falou comigo perguntando alguma coisa sobre inglês, eu já te fiz essa pergunta com certeza. Qual que é a sua experiência com o idioma? E a pessoa começa a me contar quais são as habilidades dela com o idioma. Quando a pessoa está me contando sobre as habilidades dela em relação ao idioma, eu já entendo, poxa, essa pessoa aprendeu inglês. Ela aprendeu isso, tá? Então, o que é aprender inglês? Desenvolver algumas habilidades. Quais habilidades são essas? Enfim, quando você aprende inglês, você pode aprender muitos vocabulários. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Vários vocabulários, muitos vocabulários em inglês, né? Quando você aprende inglês, você pode aprender também vários verbos em inglês, né? Decorar, saber um monte de verbo, verbo do dia a dia, verbo relacionado ao trabalho, verbo relacionado aos hobbies, enfim, a pessoa acaba, né, aprendendo muitos verbos. São habilidades que você pode desenvolver quando você aprende o idioma, quando você aprende inglês, tá? Você pode aprender também regras gramaticais, e aí às vezes se tiver que fazer um teste, uma prova, sabe aquela coisa assim, encontre o erro, find a mistake, você está apto a identificar o erro, saber como que é a frase certa, porque você aprendeu inglês, então essa habilidade acontece, é desenvolvida. Ou também a pessoa pode aprender estrutura, né? Ela conhece várias estruturas no inglês, sabe como funciona, presente, passado, futuro. Então, quando você aprende inglês, quando alguém aprende inglês, ela desenvolve várias habilidades em relação ao idioma, tá? Ela pode, por exemplo, ter a habilidade de ler muito bem em inglês. Eu já tive vários alunos, né, que, nossa, teacher, eu tenho uma habilidade muito grande para ler, né? Às vezes tem muito contato com artigos acadêmicos, dependendo dos estudos, e aí está sempre lendo muita coisa em inglês, e aí tem muita habilidade em ler e entender, né? Interpretar, também consegue ler e já interpretar o que está acontecendo no texto. Então, tudo isso são habilidades que você pode desenvolver, sim, quando você está aprendendo inglês, tudo bem? Você pode também desenvolver a habilidade da tradução, de ler uma música e já entender, de ler um texto e já entender, ou ouvir também, né, o listening, ouvir uma música e entender uma boa parte do que está sendo cantado. Nossa, eu entendi, está falando isso. Tudo isso faz parte das habilidades de quando você aprende inglês. Tudo bem até aqui? Por que eu estou dizendo isso para você, né? O que eu percebo? A pessoa, de fato, percorreu um percurso aí em relação aos estudos do idioma, aprendeu muita coisa, inclusive, alcançou, inclusive, um determinado nível de inglês em relação a essas habilidades que eu acabei de comentar com você. Então, ela sabe ler muito bem inglês, ela conhece muita regra gramatical, ela conhece muitos vocabulários, ela conhece muitos verbos, ela conhece muita estrutura, e ela até alcançou um nível dessas habilidades, porque ela de fato aprendeu inglês, tá? Esse nível que normalmente a pessoa acaba alcançando nesse desenvolvimento dessas habilidades, normalmente eles vêm organizado dessa forma, né? Mais ou menos, pode mudar um pouquinho a nomenclatura dependendo da base que você usa.
né? Mas aqui eu deixei aqui o padrão europeu, que é o mais usado quando se refere a essas habilidades que eu falei para você. Quais? De verbos, regras gramaticais, estrutura, leitura, interpretação de texto, tradução, listening, vocabulários, né? Que é dividido por iniciante, intermediário, avançado. Aí dentro do iniciante a gente tem o A1, A2, intermediário B1, B2 e avançado C1 e C2. De repente você já viu esse nivelamento, vamos dizer assim, né, em algum lugar, ou se você já passou por algum teste de proficiência, você de repente até já sabe qual é o seu nível aqui. Ah, eu sou B1. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e eu pergunto, né, qual a sua experiência com o idioma? Alguém me fala, ah, o meu nível é o B1, teacher, é o B2. Então eu já sei mais ou menos ao que se refere. Falando então desses níveis, né, eles são sempre relacionados às suas habilidades que eu comentei com você agora, essas habilidades que você adquiriu aprendendo inglês, estudando inglês, tá? Normalmente, eles não dizem respeito à sua habilidade de falar, tá? Só para a gente entender um pouquinho o que é o aprender versus o falar inglês, o que um é diferente do outro. Então, a pessoa começa lá estudando inglês, eu vou aprender inglês agora. Ela começa a separar o material, enfim, separa o material didático, seja de uma escola de idioma, seja de material que você está buscando, né, um autodidata. Ela começa a separar e ela começa a estudar, praticar, estudar pela gramática e tudo mais. Ela começa a desenvolver essas habilidades. Ela adquire novos vocabulários, aprende novas estruturas e tudo mais. E ela vai ser, se ela tiver que fazer um teste de proficiência, normalmente vai partir desses níveis para identificar o que ela já aprendeu, qual nível é. Bom, eu tenho uma experiência com inglês, teacher, eu sou B1, eu sou B2, eu sou A2, eu sou C1. E aí, como é que é o meu nível, né? As pessoas vêm, às vezes, com essa consciência de nível ou não. Independente se você tem essa consciência de nível ou não, o que eu quero mostrar para você com esses níveis? Esses níveis não se referem à sua fala, a fluência da comunicação falada daquele que está estudando inglês. Normalmente esses níveis dizem respeito às outras habilidades, leitura, interpretação de texto, estrutura. Se tiver que fazer uma prova, esses testes às vezes de proficiência que a gente vê na internet, ou para se candidatar a uma vaga, a pessoa, o candidato, no caso, ele pode até ir muito bem no teste, tirar uma ótima nota, mas isso não quer dizer que ele fala inglês. Então, o que eu percebo? As pessoas vêm com um certo nível de inglês, de conhecimento, porque de fato elas têm esse conhecimento, elas aprenderam muita coisa em inglês, mas esse nível não tem a ver com o nível da fala dela. Muitas vezes a pessoa por exemplo, olhando aqui, nessa tabela de níveis, nessa escala de nível, às vezes ele é um B2, um intermediário B2, ou seja, já está quase no avançado, mas isso não quer dizer que essa pessoa fale inglês no nível intermediário. Às vezes ela fala no outro nível, às vezes ela nem fala, né? Então esse tipo de teste de proficiência, prova de proficiência, vai mostrar o seu nível de conhecimento, né, de tudo que você aprendeu, mas não relacionado à fala. Na maioria das vezes a fala, ela não é nem avaliada, né? Os testes envolvem outras habilidades, tá? Então, o falar inglês é diferente de aprender inglês. Às vezes a pessoa tem essa bagagem. Não, eu aprendi inglês, teacher, eu já aprendi isso, essa estrutura, aquilo, outro, verbo to be, tal. E de fato a pessoa já aprendeu. Eu sei que a pessoa já aprendeu. Mas não quer dizer que ela fala tudo aquilo que ela aprendeu. Percebem a diferença? Então, por isso que eu falei para vocês que falar inglês e aprender inglês são duas coisas diferentes. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Daí você precisa entender o seguinte, como segundo ponto. Qual é o seu objetivo? Você quer aprender inglês ou falar inglês? Qualquer um dos dois está tudo certo, tá? Se você me falar, teacher, eu quero aprender inglês, ótimo. Não, eu quero aprender e falar, ótimo, né? Então, qual é o seu objetivo? Ponto de partida, tá? Qual é o seu objetivo? Eu quero só aprender inglês, porque eu não vou usar o inglês para falar, então eu não tenho intenção de falar inglês não, teacher, eu vou usar para isso, eu vou ler muito e tal, eu quero só, ok.
Agora, se você quer falar inglês, então vamos resolver primeiro o objetivo. Eu quero aprender inglês ou eu quero falar inglês. Lembra lá que o aprender inglês vai envolver várias habilidades, mas não necessariamente o falar, tá? Se o seu objetivo é falar inglês, teacher, não, meu objetivo é falar inglês, porque é o meio de comunicação que mais a gente precisa, é o mais rápido, não dá para ficar consultando o vocabulário, então eu preciso falar, porque no meu trabalho eu vou receber visitas de outros países, então eu preciso me comunicar. Eu vou viajar muito a trabalho, eu quero viajar a lazer, então eu preciso falar o idioma. Eu vou ter que apresentar reuniões, congressos, enfim, eu preciso falar inglês. Se o seu objetivo é falar inglês, tá? É importante você entender que se você começa estudando só pela gramática, isso pode te comprometer. Ó, aquele nível que eu mostrei para você, A1, A2, B1, B2, que é mais relacionado às habilidades de leitura, interpretação de texto, estrutura e tudo mais, ele não diz respeito ao nível de fala. A gente tem o ACTFL, né, que é uma organização que consegue mensurar os níveis, não só do inglês, mas são quase todos os idiomas, né, uma organização que trabalha com todos os idiomas. O ACTFL, ele tem um teste de proficiência que ele avalia o seu nível da fala. O quão fluente você é no inglês, por exemplo, aqui falando do inglês, mas falando. Então, quando os alunos ou pessoas que estão interessadas em começar os estudos com inglês vêm me procurar e às vezes falam, teacher, eu sou nível intermediário. Eu logo entendo que esse nível que a pessoa está se referindo é esse aqui, ó. É esse nível intermediário aqui, ó, dessas habilidades. Porque quando eu vou tentar conversar com essa pessoa, normalmente ela não tem esse mesmo nível, né? Ou é um nível inferior, ou às vezes ela nem consegue se comunicar ainda, mas ela já sabe muita coisa do inglês, né? Ela já aprendeu muita coisa, mas ainda não fala o idioma. Por isso que eu falei que aprender é uma coisa e falar inglês é outra. Qual que é o seu objetivo? Se o seu objetivo for falar, só para você ter uma ideia como é que funcionam os níveis da fala, de acordo com o ACTFL, que eu acho que é uma das organizações mais abrangentes em relação a esse tipo de teste de proficiência, ele divide ali por novato, intermediário, avançado e nível superior. Aqui ele mede a sua fala, o quão você fala inglês, qual é a sua fluência em relação à sua comunicação. Pode acontecer de eu ter um nível de inglês numa prova de proficiência testando outras habilidades e na hora de eu falar ter outro nível? Sim, pode acontecer, tá? O que é importante você entender? Que não tem problema algum você começar estudando pela gramática, tá tudo bem. Vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo é aprender inglês, você vai aprender muita coisa começando os seus estudos do idioma pela gramática. Você vai aprender muita coisa, mas ela não vai te ajudar agora a falar o idioma, tá? A falar o inglês. A gramática vai te ajudar a aprender várias coisas, mas o falar não. Então, o que eu preciso entender, teacher? Eu posso começar estudando inglês pela gramática? Pode, não tem problema algum. Mas qual que é o seu objetivo? Eu preciso aprender a ler isso, aquilo. Ótimo. Continue aí que você está no caminho certo. Eu preciso falar, teacher, eu preciso falar para ontem, porque, opa, aí tem um risco escondido aí em começar pela gramática. É bem difícil depois você pode até depois desenvolver a fala, mas o processo acaba ficando muito longo, muito extenso. Por que que isso acontece, né? Porque o falar inglês depende do seguinte: quando eu começo pela gramática, ele não é o processo natural da fala, né? Inclusive teve um curso que eu fiz, Neurociência Aplicada à Educação, e nesse curso falava muito sobre isso em relação a idiomas, né? Aprender um novo idioma, como que a neurociência explica como que funciona o nosso cérebro em relação a isso. E quando a gente começa, por exemplo, pela gramática, aquela gramática que a gente conhece, né, de pega lá o livro, tem os espaços, preenche a resposta correta, aqui é is, aqui é was, aqui, e você vai preenchendo, sabe aquele exercício tipo isso?
né, ela vai contra o processo natural da nossa fala. Então, sempre quando a gente vai aprender um outro idioma, o ideal é que a gente comece falando, né, por conta de ser um processo natural mesmo da fala, que como o nosso processo de linguagem funciona, né, e nesse falar inglês, o que é importante? A gente colocar a prática e a repetição, né, a neurociência também traz isso, que aquilo que você não pratica, não vivencia, a sua consolidação acaba ficando mais lenta, mais comprometida. Então, o ideal é que eu pratique bastante, que eu faça várias vezes, né, aquela prática, para que a minha fala seja desenvolvida. Então, a questão em começar pela gramática não tem problema algum, desde que o seu objetivo não seja falar inglês agora. Você vai aprender muita coisa, mas você não vai desenvolver a fala neste momento, porque a fala depende de começar falando mesmo, né? Gente, pensa na criança. Tem exemplo mais fácil da gente entender do que a criança quando começa a falar? Pensou se tivesse que ensinar para a criança toda a gramática do português e aí falar para ela, agora você começa a falar aí o português. Com quantos anos que essa criança ia falar, né? Não sei nem te dizer. Né? Pessoa, olha, agora você vai aprender sobre o passado simples. Toda vez que você falar, ontem eu brinquei com meu amigo, você vai conjugar o verbo. Gente, a criança desenvolve a fala naturalmente, né? Sem saber se está no presente, se está no passado, se está no futuro. Automaticamente tudo vai acontecendo. Assim deve ser quando a gente vai aprender o inglês. Já começar falando, já praticar falando, e aí depois a gente pode se aprofundar e entender por que aqui eu estou usando assim e não daquele outro jeito. Na verdade, guys, tem um mito em relação à gramática, né? Até coloquei aqui, começar com a prática, ou seja, falando mesmo. Tem um mito que diz o seguinte, eu não vou estudar gramática, eu vou estudar só conversação. Às vezes as pessoas me procuram e falam, teacher, eu não quero gramática, tá? Eu quero só conversação. Na verdade, não dá para separar um do outro. Não dá para separar gramática num pacote, conversação no outro. Toda vez que eu falo, a gramática já está inserida ali. Eu estou aqui falando com você agora, eu já usei vários tempos verbais, várias conjunções, várias preposições. Assim é com o inglês. Então, essa história de que eu quero estudar só gramática, eu quero estudar só conversação, na verdade, está interligado. A partir do momento que a gente abre a boca para falar, tudo aquilo que a gente está falando já está assim, ó, repleto de estruturas gramaticais, repleto de conjunção, preposição. Então, essa ilusão de que você vai treinar só conversação sem a gramática é mito, gente. Isso não acontece. O que acontece é, eu posso sim estudar a gramática aplicada, que é essa já conectada, como eu te falei. Quando eu estou falando, eu já estou usando a gramática o tempo todo. Eu falei no passado, daqui a pouco eu estou no futuro, aí eu vou para uma condicional, eu vou para um present perfect, eu estou todo momento variando entre vários tempos. Então a gramática já está ali, ó, já está junto na minha fala. Né? Então o que eu faço? Eu pego essa gramática e já faço ela na prática. Né? Eu já uso a gramática aplicada e não ela separada ali no livro, preenchendo certo e errado, enquanto a resposta correta. Porque se eu começar desse jeito, para minha fala não vai contribuir. Então, tem problema começar estudando inglês pela gramática? Não tem problema algum, desde que o seu objetivo não seja desenvolver a fala primeiro. Se você está com outros objetivos agora, às vezes objetivos relacionados ao inglês acadêmico, muita leitura, tudo bem, não tem problema algum. O risco de começar pela gramática é, eu quero desenvolver a fala no idioma. Se eu começar pela gramática, eu vou conseguir? Num processo muito mais longo. Então, se você quer desenvolver a fala, o ideal é que você comece desenvolvendo a fala, né? Eu coloquei aqui, a prática nada mais é do que falar, é você fazer suas atividades, seus estudos falando. Independente se você está com um livro, se você está pegando material da internet, pegue todo esse material que você tem acesso, que você está usando para o seu estudo, e ao invés de ficar escrevendo, preenchendo, fale aquilo. Né? Então, ao invés de preencher a resposta correta, fale a frase da forma correta. Como é que ficaria, então, essa frase com a opção correta? Bom, se eu tivesse que falar, ficaria assim, tal, tal, tal.
e fale, né? Isso é a prática falando, é a gramática já aplicada, tá? Repita a atividade ou o conteúdo várias vezes. Não é que você vai pegar uma atividade e vai ficar fazendo várias vezes a mesma atividade, mas pegue o conteúdo. Então, se você resolveu estudar present perfect, por exemplo, ou to be, sei lá, né, modais, should, could, né, você escolheu um conteúdo para estudar. Faça aquele exercício, né, faça aquela categoria, né, aquele conteúdo várias vezes. Monte vários exemplos, situações diferentes, perguntando, negando, afirmando, vá falando, né? Bom, se eu falasse, eu peguei para estudar modais hoje, por exemplo, aí eu quero falar, eu deveria estudar mais. Como é que fica? Ah, agora se eu tivesse que perguntar, você deveria estudar mais? E se eu tivesse que negar, eu não deveria estudar mais? Né? Então, isso fazer várias vezes, né? Não ficar repetindo a mesma frase. I should study more. I should study more. Ficar repetindo a mesma frase o tempo todo, que daí também, né? Não é essa a intenção, mas é você conseguir criar frases novas, entendendo o conteúdo. Então, a gramática, não tem problema nenhum a começar pela gramática, desde que o meu objetivo não seja desenvolver a fala no inglês agora. Se o seu objetivo é falar o inglês, não, eu preciso falar, teacher, pelo amor de Deus, eu preciso falar. Então, começar pela gramática pode ser muito arriscado, porque pode fazer com que o desenvolvimento da sua fala acabe ficando muito tardio ou demore para acontecer. Então, o que você precisa definir? A hora que você vai organizar os seus estudos, ano novo começando, né? Qual o seu objetivo? Eu quero aprender inglês, eu quero falar inglês. Se você optar por falar inglês e começar estudando com essa gramática já aplicada, que a gente chama, você automaticamente já vai aprender todo o resto, né? Você já vai estar aprendendo a falar no passado, você já vai estar aprendendo a falar no futuro, você já vai estar usando um monte de tempo verbal, você já vai estar usando um monte de preposição, um monte de conjunção, porque não dá para separar, gente. Não tem como separar a gramática da fala, elas estão sempre juntas, né? Então, se você escolher por, bom, eu vou falar inglês, eu preciso falar inglês, né? O aprender as demais habilidades vão acontecer naturalmente. Lembra que eu dei o exemplo da criança? Não é isso que acontece? A criança começa a falar e ela fala pra caramba, né? 2 aninhos ela já tá começando a falar e ela já começa a falar no passado. Ontem eu brinquei com meu amiguinho. Você percebe que às vezes ela troca um pouco as conjugações dos verbos, né? Verbos irregulares, como por exemplo, caber. Ela não fala coube, ela fica um tempo falando cabelo, que faz mais sentido para ela. Até que em um determinado momento sai o coube, a forma adequada. Assim vai acontecer com quem está falando, aprendendo a falar inglês. Alguns verbos ela vai conjugar, não vai ter certeza se no passado fica desse jeito ou daquele outro, mas continue sempre colocando toda essa gramática aplicada na sua fala, né? Assim como a criança, vai chegar um determinado momento que você já vai estar falando no presente, no passado, no futuro, várias conjunções, preposições, e aí você vai ficar muito mais fácil para você entender o que aconteceu ali no passado, por que ficou assim, por que ficou daquele outro jeito, do que o processo ao contrário, né? É a mesma coisa, imagine pegar uma criança de 4, 5 anos, ensinar toda a regra gramatical do português para ela, e aí depois a gente ensina a criança a falar. Depois você vai aprender a falar. Por enquanto a gente só vai estudar gramática. Não faz sentido algum. Então, para o adulto que vai aprender o inglês, é a mesma situação. Quer começar pela fala? Comece desenvolvendo a fala. Comece falando mesmo, né? Pegue todo esse material que você já usa e mude a forma de você praticar. Primeiro, comece falando, pratique falando os exercícios que antes talvez você fazia escrevendo. Segundo, faça vários exercícios daquele conteúdo. Você pode fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, e assim você vai. Vai fazendo vários exercícios, tá? E aí você vai ajudar a desenvolver a sua fala. Lembrando que eu falei, qual é o seu objetivo? Esse é o primeiro ponto de partida para você entender como que você vai organizar isso. Não, meu objetivo é aprender inglês, eu vou usar na minha carreira acadêmica, eu não preciso falar inglês, não quero falar inglês, tudo bem. Você pode começar lá pela gramática, né? Pode começar pelos livros, tá tudo certo. Não, eu preciso falar, teacher.
Então, pega essa gramática e deixa ela aplicada. Você pode usar os livros que você já tem, o material que você já tem, só que você vai mudar um pouquinho o jeito de usar esse material. Comece a usar sempre falando, falando, falando. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E você já vai perceber que você vai começar a desenvolver muito mais a sua fala, tá? Então, o risco escondido em começar pela gramática é isso. Qual que é o seu objetivo? É aprender inglês? É falar inglês? Então, se é falar inglês, fique atento. Estimule a fala para que você possa desenvolvê-la. Senão, você corre o grande risco de ficar só lá naquela gramática teórica e não conseguir falar. Ou na hora que precisar falar, não consegue aplicar tudo aquilo que já aprendeu e que muitas vezes é bastante conteúdo, né? Eu percebo que as pessoas vêm com uma bagagem legal, conhecem muita coisa, mas não conseguem jogar esse conhecimento na fala, né? Então, por isso da importância de começar praticando já na fala, para que a sua fala seja desenvolvida. Então, fica a dica. Ficou ainda alguma dúvida? Coloca aí nos comentários, eu entro em contato com você. Teacher, não entendi, como é que eu posso então começar com essa prática? Quer alguma sugestão de prática, o que fazer, como fazer? Coloca aí que eu respondo para você, podendo te ajudar, estarei sempre disponível. Tudo bem? Guys, thank you so much. A gente se vê. Bye bye, see you!